Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Planos de Estudos Dirigidos 4, Aula 8, para a terceira etapa. O que vamos aprender na aula de hoje? A reconhecer o sentido do texto lido, a refletir sobre os tipos de moradia, a identificar os elementos que compõem a área urbana e a área rural, e a ler e interpretar gráfico, e a resolver situação-problema. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para aprender a interpretar o texto lido, para aprender sobre os tipos de moradia, para aprender os elementos que compõem a área urbana e a área rural e para aprender a ler gráficos e resolver situação-problema. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 8, esta aula do plano de estudos dirigidos. Como saberemos se você aprendeu? Através da sua interação com seu professor, via WhatsApp, através de chamadas de áudio ou chamadas de vídeo, através de ligações, através de encontros com a sua turma via Meet e toda a ferramenta que seu professor irá utilizar para poder auxiliá-lo durante essas aulas. Número 1, leia o texto a seguir, se precisar, peça ajuda. Os elementos da área urbana e da área rural. Os municípios são divididos em área urbana e área rural. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Geralmente, na área urbana, encontramos alguns serviços como eletricidade, água e esgotos tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos, comércio muito variado e várias casas próximas umas das outras. Na área rural, as casas são mais distantes uma das outras e ficam fora da cidade. No campo, as propriedades são chamadas de chácara, sítio ou fazenda e podem ser médias, grandes ou pequenas. Muitas vezes há também indústrias instaladas no campo. Olha, temos aqui então a imagem de uma chácara, que é uma pequena propriedade rural. Uma imagem do silo de armazenamento de grãos e também plantação de milho. Letra A, observe a imagem abaixo e escreva urbana ou rural para cada uma delas. Então, temos algumas imagens, por exemplo, esta primeira, a imagem de uma loja. Esse tipo de loja nós temos na área urbana ou na área rural? Depois você vai analisar todas as imagens e classificá-las como urbana ou rural. Número 2, seu Joaquim mora na área rural e cria alguns animais. Veja, então temos aqui, olha, a quantidade dos animais do seu Joaquim expostas em um gráfico. Então temos aqui, olha, o nome do gráfico, criação de animais. Olha, aqui temos os animais nesse eixo. E aqui nós temos as quantidades que foram representadas de 50 e 50. Veja, olha, 50, 100, 150, 200, 250. E aqui, por animal, o registro da quantidade. Então, tem aqui a quantidade de vacas, a quantidade de cavalos, a quantidade de porcos e a quantidade de ovelhas. Letra A pergunta: qual animal ele tem maior quantidade? Então, você tem aqui todos os animais e você coloca as quantidades para saber qual é a maior. Letra B: quantos porcos ele tem a mais que cavalos? Então, para que a gente possa responder essa questão, algumas informações são necessárias. Então, veja quantos são os porcos e quantos são os cavalos. Então, veja, os porcos são 183, veja no gráfico. E os cavalos, mais uma vez no gráfico, são 125. Então, quanto ele tem a mais do que dos porcos do que dos cavalos? Então, vamos fazer uma operação, né? Então, veja, porcos a mais que cavalos. Esta é a questão. Vamos fazer uma operação. Eu devo adicionar, multiplicar, subtrair ou dividir para encontrar esse resultado. Então, eu devo subtrair, tirar a quantidade de cavalos da quantidade de porcos para saber quantos porcos eu tenho a mais. Então, não se esqueça de fazer a resposta, não se esqueça também de armar a operação corretamente. Letra C,
Em um mês, seu Joaquim comprou mais animais e dobrou a quantidade que havia em sua propriedade. Com quantos animais ele ficou ao todo? Então, veja quais são o que precisamos saber primeiro. A quantidade total de animais que o seu Joaquim tem. Então, como eu farei isso? Vou olhar no gráfico e vou retirar a quantidade de cada animal. Então, veja, 100 vacas, 125 cavalos, 183 porcos e 238 ovelhas. Vou juntar todos esses valores para que eu possa primeiro saber a quantidade e depois vou saber o dobro desta quantidade. Vamos lá, então. Então, depois de juntar todos eles, eu vou saber a quantidade total. Depois, para eu saber o dobro, mas o que é o dobro? O dobro é a quantidade ou medida que equivale a 2 vezes a uma outra, o duplo. Então, a quantidade total mais a quantidade total, ou também posso fazer dessa forma, posso fazer a adição ou também uma multiplicação por 2, que é a mesma coisa, e aí assim eu terei o dobro. A vida é um grande espetáculo, só não consegue homenageá-la quem nunca penetrou dentro de seu próprio ser e percebeu como é fantástica a construção da sua inteligência. Augusto Cury. Estamos encerrando mais essa aula, produzida pela equipe de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do município de Londrina. Tenham todos um bom descanso e até a próxima aula.